Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Sabrina Arruda, eu sou juíza federal e professora e no vídeo de hoje eu irei fazer uma exposição sobre os desafios da educação nos tempos atuais. Tempos estes que são caracterizados pela fluidez e pela volatilidade. Essa temática me atrai bastante, pois se trata de um assunto intimamente relacionado ao desenvolvimento de um país. E como eu já abordei aqui no canal em outros vídeos, o direcionamento de esforços em prol da educação é um fator decisivo para o desenvolvimento de uma nação. E sobre esses desafios da educação, o fato é que estamos vivenciando uma época em que as relações interpessoais, se comparadas com aquelas existentes na juventude de nossos pais, modificaram-se bastante. E um dos fatores que explica estas modificações está na alteração da própria cultura, que hoje é feita de ofertas, no excesso de ofertas e não mais em normas. A cultura vive agora de sedução, de relações públicas, de desejos que rapidamente são dissipados e não, como foi outrora, uma cultura baseada no controle, na regulamentação e na consolidação de padrões. E isso é consequência da nossa atual sociedade de consumidores, que transforma a própria cultura em um armazém de produtos destinados ao consumo, que rapidamente são eliminados. Afinal, as pessoas estão cada vez mais desapegadas, cada vez menos interessadas em se fixar em um ponto de sustentação. E qual seria, então, a consequência destes fatos atuais sobre a educação? Quais seriam os desafios dos educadores na denominada modernidade líquida? E aqui eu já estou fazendo uso dos termos do saudoso filósofo e sociólogo Bauman, que qualificou tão bem o conceito de liquidez. E, inclusive, é com base nos textos e nos escritos deste pensador que eu elaborei o vídeo de hoje. Bom, irei então expor esse assunto e o meu foco, repito, será sobre os desafios da educação. Eu não pretendo trazer aqui as soluções, até mesmo porque eu não sei quais são as soluções. Eu pretendo, sim, apresentar o problema para que vocês reflitam sobre ele e para que juntos nós possamos ao menos cogitar um caminho mais viável rumo à educação da nossa juventude. Mas antes de eu iniciar o nosso debate, vamos ao roteirinho básico. Inscreva-se aqui no meu canal, não se esqueça de ativar o sininho, assim você poderá acompanhar os conteúdos que eu irei publicar. Vamos lá então. A educação conheceu muitos momentos críticos que evidenciaram que premissas e estratégias já testadas e aparentemente confiáveis não mais se conectavam com a realidade, exigindo assim reformas e revisões. Isso é um fato que foi verificado em vários momentos da história. Contudo, a crise do momento parece ser diferente daquelas enfrentadas no passado. Os desafios do presente golpeiam a própria essência da ideia de educação, tal como ela se formou no princípio de sua longa história. O que eu quero dizer com isso? Aquelas características constitutivas da educação que resistiram a todos os desafios passados e que conseguiram vencer várias crises anteriores, aqueles pressupostos educacionais que nunca anteriormente haviam sido colocados em xeque e que, menos ainda, haviam sido encarados como já tendo cumprido a sua missão, agora, na atualidade, estão sendo questionados. Nesse cenário, o primeiro desafio da educação decorre do fato de que, no mundo líquido moderno, a solidez das coisas, a estabilidade dos vínculos humanos é vista como uma ameaça.
Hoje, qualquer juramento de fidelidade, qualquer compromisso de longo prazo e, pior ainda, por prazo indeterminado, gera tensão, pois prenuncia um futuro cheio de obrigações que limitam a liberdade de movimento e a capacidade de perceber novas oportunidades. Essa perspectiva de se ver restrito a uma única coisa a vida inteira é repulsiva. É apavorante para o jovem da atualidade. E isso não surpreende tanto. Afinal de contas, todos nós sabemos que até os objetos de desejo logo envelhecem, perdem o brilho e precisam ser substituídos por outros. Até aí tudo bem, sem problema. Contudo, a gravidade da situação atual está na, digamos, alegria de livrar-se de algo, na felicidade de descartar e jogar no lixo. Essa parece ser a verdadeira paixão do nosso mundo. A capacidade de durar não está mais a favor das coisas. Dos objetos, exige-se que apenas sirvam durante algum tempo e que possam ser destruídos ou descartados quando se tornarem obsoletos. O consumismo de hoje não consiste apenas em acumular objetos, mas principalmente em seu gozo descartável. Neste contexto, eu indago: por que o extenso pacote de conhecimento adquirido na faculdade deveria escapar dessa regra agora universal de descarte rápido das coisas? Nesse turbilhão de mudanças, é muito mais atraente o conhecimento criado para usar e jogar fora. O conhecimento pronto para utilização e eliminação instantâneas. Assim, a ideia de que a educação pode consistir em um produto feito para ser apropriado e conservado é hoje um pouco desconcertante. Isso não mais depõe a favor da educação institucionalizada. Lembra daquela tradicional frase que nossos pais nos falavam como uma promessa encorajadora para nós? Aquilo que você aprendeu, ninguém vai poder lhe tirar. Pois então, para os jovens contemporâneos, essa frase pode representar, na verdade, uma perspectiva nada agradável. Não que o conteúdo dessa frase não faça mais sentido, não é isso. O que eu pretendo dizer é que os compromissos tendem a ser mal vistos, gerando uma certa tensão nos jovens. A partir do que foi dito até agora, um primeiro desafio da educação seria lidar, portanto, com a instabilidade dos vínculos humanos e com o atual desejo de descarte instantâneo dos objetos produzidos pela nossa sociedade de consumo. Um outro desafio aos pressupostos fundamentais da educação vem do caráter imprevisível das transformações contemporâneas. Vamos entender melhor isso. Em todas as épocas, o conhecimento foi avaliado com base em sua capacidade de representar fielmente o mundo. É o caráter empírico do conhecimento, que deve ser extraído e captado no mundo externo. Mas o que fazer quando o mundo muda de uma forma tal que desafia constantemente a verdade do saber existente, pegando de surpresa até mesmo os mais bem informados? Isso é contrário a tudo que a aprendizagem e a educação representaram na maior parte de sua história. Afinal, elas foram criadas com base em um mundo durável, que se esperava permanecer assim. Nesse mundo durável, a memória era uma riqueza. Quanto mais a memória remetesse a um tempo anterior e quanto mais ela durasse, maior era o seu valor. Hoje não. Em nosso mundo volátil, de mudanças instantâneas, os hábitos consolidados e as preferências por valores estáveis, que eram os objetivos finais da educação ortodoxa, hoje transformaram-se em desvantagens. O atual mercado de conhecimento não aprecia a fidelidade, os laços indestrutíveis, os compromissos a longo prazo, uma vez que são considerados obstáculos que atravancam o caminho e que precisam ser removidos. Hoje, os movimentos bem-sucedidos podem ser simplesmente uma questão de sorte, pois repeti-los não garante de forma alguma novos sucessos.
Hoje não há como se estabelecer precedentes confiáveis e esquemas comportamentais testados. Em geral, age-se por erro e acerto. E nesse processo não se aprende muita coisa além da necessidade de estarmos sempre preparados para outras situações ambíguas e precárias e para sofrer as consequências de nossos passos em falso. Você vale tanto quanto o seu último sucesso. Esta é a máxima do bem viver no mundo em que as regras mudam rapidamente e não duram mais do que o tempo necessário para aprendê-las e memorizá-las. Flexibilidade é a palavra de ordem do momento. A capacidade de abandonar depressa os hábitos presentes torna-se mais importante do que o aprendizado de novos hábitos. Nesse panorama, o grande problema é que uma reforma das estratégias educacionais, por mais extensa e brilhante que seja, não irá surtir efeitos nestas situações. Foi o mundo fora da escola que mudou muito em relação ao tipo de mundo para o qual as escolas preparavam seus alunos. Apenas para se ter uma ideia desta mudança, é importante destacar que durante a fase sólida da história moderna, e eu trago a título de ilustração os casos das fábricas fordistas, nesse período o trabalho era estimulado através do estabelecimento de uma rotina, controlada por regras rígidas, que garantiam a vigilância constante por parte dos dirigentes em relação aos dirigidos. Havia um sistema consolidado de domínio que permitia a estabilidade das estruturas do trabalho por meio de hábitos profundamente automatizados. Eram, portanto, ambientes de trabalho duráveis, administrados e controlados de forma rigorosa. Já na fase líquida da modernidade, a demanda pelas funções e pelos cargos tradicionais se esgota com muita rapidez. Cabe agora aos subordinados adotar um comportamento que tenha boas chances de agradar aos chefes e de estimulá-los a adquirir seus serviços e produtos particulares. Exatamente como os produtores e vendedores estimulam em seus consumidores o desejo de comprar as mercadorias que vendem. Portanto, seguir rotinas para atingir esse objetivo não mais é suficiente. Hoje, o jovem que queira ser bem-sucedido no ambiente de trabalho deve demonstrar capacidade de convivência em grupo, de comunicação, abertura mental, curiosidade, vender suas próprias qualidades e, com elas, enriquecer o grupo de trabalho. Ele deve garantir que sua performance seja convincente. Daí porque não mais vinga aquele padrão anterior focado na uniformização dos subordinados, no enquadramento de suas condutas e ações em uma rígida moldura da rotina. É necessário, ao contrário, ter ideias inusitadas, apresentar projetos fora do comum. E dificilmente se aprendem tais virtudes através dos livros. Por definição, tais dotes são desenvolvidos a partir do interior. E este é o gênero de conhecimento, ou de inspiração, melhor dizendo, que é muito desejado por homens e mulheres dos tempos atuais, dos tempos líquido-modernos. Eles procuram consultores que os ensinem a caminhar nesse mundo rápido de transformações e não mais professores que os orientem num percurso único e já superlotado. E estes consultores provavelmente corrigirão não uma eventual ignorância, como tradicionalmente faziam os professores, mas sim corrigirão a preguiça ou negligência de seus clientes. Eles vão oferecer um conhecimento operativo, um saber ser, um saber viver, ao invés de um conhecimento específico, um saber que os educadores ortodoxos queriam e sabiam transmitir a seus alunos. O mundo de hoje não tem mais aquela estabilidade que existiu por alguns anos, pois ele está em um modo contínuo e se desloca o tempo todo. E esse mundo contínuo, de deslocamento constante, pode ser bem representado pela enorme quantidade de informação que gira ao redor das pessoas atualmente e que constitui causa séria de ameaça para mulheres e homens.
Essa massa de conhecimento acumulado transformou-se em um todo desordenado, de caos. E o futuro só irá aumentar as dificuldades atuais, pois ele irá incrementar de modo exponencial a quantidade de conhecimento, de informações que já nos atordoa e que nos sufoca. Portanto, atribuir importância às diversas informações e principalmente atribuir maior importância a umas que a outras talvez seja a tarefa mais desconcertante e a decisão mais difícil a ser feita. Apesar de tudo isso que foi dito, o que pode ser enfatizado aqui é que no passado a educação assumia muitas formas e era capaz de se adaptar às circunstâncias mutáveis, de definir novos objetivos, de projetar outras estratégias. Já as mudanças presentes são diferentes das que se verificaram no passado. Em nenhum dos momentos decisivos da história humana, os educadores enfrentaram um desafio comparável ao atual, pois estamos vivendo em um mundo hipersaturado de informação. A arte de viver nesse mundo ainda não foi decifrada. E o mesmo vale para a arte ainda mais difícil de preparar os nossos jovens para esse tipo de vida. Bom, são estas as minhas considerações sobre o assunto e eu pretendo com elas estimular o pensamento e a reflexão da sociedade acerca dos desafios da educação. Espero que vocês tenham gostado desta exposição e que deixem o seu joinha. Muito obrigada a todos. Um grande abraço e um beijo!